quais são as minhas 7 fontes de renda atualmente e como eu construí cada uma delas e principalmente como você também pode começar a aumentar a sua renda a partir dessas ideias. Bom, lá nas redes sociais eu sempre falo sobre as minhas fontes de renda e tudo mais. Muita gente tem curiosidade, assiste os meus vídeos e fica assim, mas da onde que você ganha dinheiro? Que eu vejo você só em casa, na academia e tá ganhando como? Então, é por isso que eu vou te contar quais são as minhas fontes de renda desse vídeo para você se inspirar. A primeira coisa é como eu criei 7 fontes de renda. Eu sempre tive o pensamento de escala. O que é um pensamento de escala? Você tem que pensar em como aquilo que você já faz pode te trazer mais retorno sem aumentar o número de horas trabalhadas. Por quê? Porque a lógica, teoricamente, é a gente pensar assim, eu tenho um trabalho aqui que eu me dedico 8 horas por dia e ganho 2.000. Então, se eu quiser ganhar 4.000, eu tenho que trabalhar 16 horas, certo? Teoricamente, sim. Se a gente vivesse 40 mil anos, faria todo sentido essa lógica. Mas como a gente só vive ali mais ou menos uns 80, não tem jeito. E se você tem só 24 horas no dia, não dá pra passar as 24 trabalhando. Então, não dá pra fazer isso. E se fosse assim, quem é rico não teria nem vida mais, né? Então, não faz sentido. Teoricamente faz sentido, mas não faz sentido. Então, você tem que parar e pensar como agregar valor ao meu trabalho, aquilo que eu já faço. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, que é muito simples. Uma manicure. Se a manicure cobra R$70 pé e mão para fazer a esmaltação normal e ela gasta para isso, sei lá, 1h30. Em 1h30, ela ganha R$70 com a esmaltação normal. Será que se ela fizer um curso que ensina como fazer esmaltação em gel e começar a cobrar 150 na mesma 1h30 de trabalho dela, será que não vale a pena? Por quê? Porque com o mesmo trabalho, a mesma quantidade de horas, ela agregou o valor ao trabalho dela. Então é exatamente isso que você tem que pensar. Qual é a sua profissão? O que você faz hoje? Inclusive, comenta aqui que eu posso te dar ideias de coisas que você pode agregar valor. Qual é a sua profissão e como você pode melhorar? Tem gente que trabalha CLT. No CLT, gente, eu, Francine, tenho um pouco de dificuldade de enxergar como fazer isso. Então eu faria algum projeto à parte, sabe? Empreendendo fora. Porque foi o que eu fiz. Muita gente me pergunta assim, qual profissão no CLT você acha que ganha mais e que é uma boa? Eu não sei, de verdade, porque não é minha área. Eu não sou CLT já tem quase 5 anos. Então, eu não sei, eu tenho um registro na minha carteira. Aliás, mentira, eu tenho 2. Mas não é algo que eu tive sucesso. Então, talvez esse conselho quem vai te dar é uma pessoa, se você realmente quer e você enxerga que o CLT é bom, eu já falei que mulher não nasceu pra trabalhar CLT. Nesse vídeo que eu vou deixar passando aqui. Mas, se você ainda assim quer, procura alguém que teve sucesso nisso pra te aconselhar, porque eu realmente não tenho experiência nisso, não fui um sucesso no CLT, então não sei dizer. Mas eu me arrisco a dizer que quase todas as profissões existe como você agregar valor. Uma forma de agregar valor hoje que existe para todo mundo, inclusive para quem é CLT, é você se posicionar nas redes sociais. Não sei quem conhece a Carol Vaz, que foi aquela personal das famosas, né, que sempre aparecia no TikTok, principalmente para mim, ela gritando e tal, e as famosas lá treinando e não sei o quê. E a Carol era contratada da academia que ela gravava e ela publicou nas redes sociais dela recentemente que ela foi demitida e humilhada. Se é verdade, se não é, se quem tá certo, quem tá errado, não sei. Mas isso foi a informação que chegou pro público, né? Não tô tomando partido de ninguém aqui, tá? Só tô trazendo como um exemplo. Você acha que ela, mesmo quando trabalhava CLT, se ela não tivesse gravado os vídeos dela e mostrado pro Brasil inteiro que ela é uma das melhores personagens, ela vai ficar sem dinheiro ou não vai agora? Lógico que não. Ela tá nas redes sociais. Todo mundo contrataria ela de personal. Todo mundo colocaria ela na sua academia agora. Ou não todo mundo, mas muita gente, muitas pessoas interessadas. Então, quando você se posiciona mostrando a sua profissão, o seu profissionalismo nas redes sociais, isso é muito positivo para você. E hoje quem não domina o digital praticamente tá fora do jogo, porque todo mundo acorda e dorme com o celular na mão. E aí eu, particularmente, não tinha uma profissão no CLT, não tinha nada, eu não era nada. E aí eu comecei a tentar entender como ganhar dinheiro e como crescer profissionalmente. E aí foi onde eu comecei a vender produtos na internet. Eu sempre trabalhei vendendo produtos, eu já vendi bolo de pote, cesta de café da manhã, kit de presente, tudo que vocês imaginarem eu já vendi, mas eu vendia pelo Facebook. Então eu colocava lá no Marketplace, pegava as encomendas e entregava com o mototáxi. Ponto. Aí eu comecei a pensar, como que eu posso fazer isso na internet? Tipo, será que eu tenho que abrir uma loja online? Será que eu tenho que fazer o quê? Até que eu descobri o mundo dos cursos online. Então eu fiz um curso mostrando, né, como eu fazia renda extra com um bolo de pote, etc, etc. Filmei esse meu primeiro curso lá em 2019, mesmo sem experiência
experiência nenhuma com a câmera e fiz parceria com influenciadores. Então, todos os influenciadores que eu via que falava sobre dinheiro, investimento e etc, eu falava de renda extra. Eu falava assim, olha, se você divulgar para os seus seguidores, eu te dou 50% de tudo que vender e é um curso que vai ensinar os seus seguidores a fazer renda extra para investir. Então, a minha meta era abordar 10 influencers por dia e desses 10, pelo menos 2 respondia. Um falava não, o outro falava sim e por aí vai. Só sei que no meu primeiro mês eu fiz R$700 de lucro, dinheiro no meu bolso. E meu salário naquela época era R$600, porque 600, 700, nem sei, porque eu era estagiária. Então, criou-se a minha primeira fonte de renda, vendas online. Só que aí eu comecei a perceber que eu sempre ia depender de um influenciador. E aí eu comecei a criar coragem, porque eu tinha muita vergonha no começo, de fazer o meu próprio conteúdo, porque eu vi que se a pessoa era influenciadora e divulgava, se eu tivesse a minha própria base de seguidores, eu ia conseguir também fazer a mesma divulgação e ganhar dinheiro. Então eu comecei a me posicionar nas redes sociais. No começo eu não aparecia porque eu morria de vergonha, já conseguia vender mesmo sem aparecer, e aí depois eu comecei a aparecer porque eu vi que dava muito trabalho não aparecer. Nessa época foi quando eu comecei a divulgar livros, planner, eu já vendi muito planner online, que basicamente era um design que eu fazia tipo no Canva ou no Photoshop. Tudo que eu não sabia fazer, eu olhava no YouTube, então eu colocava assim, como criar um planner no Photoshop. E aí eu ficava horas e horas, dias e dias, criei meu primeiro PDF e comecei a vender PDF na internet. E eu, tipo assim, eu não fazia ideia de estratégia, de nada. Eu só simplesmente conseguia vender porque eu colocava barato. Então, R$10, vou vender. E aí comecei a vender infoprodutos, né? Nesse meio tempo, como eu já estava criando conteúdo para a internet, surgiu a minha segunda fonte de renda, que foi a monetização das redes sociais. Então, o YouTube e o TikTok são redes sociais que pagam para você produzir conteúdo. O Kawaii também paga. E aí eu comecei a ganhar da monetização da própria plataforma. E essa época eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, preguiçosa com venda, porque como já tava caindo um dinheirinho para mim ali da monetização, eu falei, de boa. E aí, conforme as suas redes sociais vão crescendo, surge também a terceira fonte de renda, que é com publicidades. As marcas veem o seu conteúdo e falam assim, você não quer divulgar, sei lá, essa blusa aí que você tá usando e ganhar por isso? E eu falava, opa, mas é claro. E aí eu comecei a entender todo esse universo de publicidades. Nesse período surge a minha quarta fonte de renda, que é assessoria de influenciadores. Eu comecei a ver que aquela habilidade que eu tinha de conseguir publicidades para mim, eu também poderia conseguir para influenciadores. Então hoje eu tenho uma agência de influencers que eu faço, né, a parte comercial do influenciador. Então eu ganho 30% de todas as publicidades que eu fecho pro meu influenciador. Assim eu ganho dinheiro sem precisar aparecer. Então eu não dependo da minha imagem especificamente. Neste mesmo período eu conheci a minha quinta fonte de renda, que é como afiliada da Shopee. Eu vendo tanto Shopee, eu já vendi Shopee, teve uma época que a Shopee, assim, não teve uma época. O atendimento para afiliados, o suporte da Shopee é horrível, todo mundo sabe disso, todo mundo que é afiliado sabe disso. E aí teve uma época que eu fiquei revoltada com a Shopee, porque a Shopee deu calote, a Shopee travava, não considerava venda, eu ficava a pé da vida. E aí eu parei de divulgar a Shopee, comecei a divulgar a Amazon, outros programas de afiliado, que existem vários hoje no mercado, até a C&A tem, eu já divulguei como afiliado da C&A também. Então eu falei assim, não dependo da Shopee, vou divulgar de outros, mas de qualquer forma vendendo produtos físicos através dos meus links de afiliada. E aí lembra do AdSense que eu falei, né, que é o Google paga pelos vídeos tanto no YouTube e o TikTok paga pelos vídeos no TikTok. Eu descobri que também existe o AdSense para sites. Então eu comecei a pegar todo o conteúdo dos meus vídeos, transformar em artigos e monetizei um blog também pelo Google AdSense. Eu confesso para vocês que o blog é o que menos dá dinheiro de todas essas opções que eu te falei, mas é um dinheirinho extra ali que cai de forma meio que passiva, então tudo bem. Mas eu não focaria nisso logo de começo. Eu só fiz porque eu já tinha audiência no YouTube e aí eu gerava o mesmo conteúdo, não dava praticamente muito trabalho, mas não é uma coisa que eu faria do zero, assim, ficaria me dedicando horas e horas nisso. E a minha última fonte de renda, e aí eu nunca parei um para começar o outro, então eu sempre fui só acrescentando no meu trabalho, agregando valor ao meu trabalho. Lembra que eu falei que eu tinha parado de vender infoprodutos? Em 2022 eu voltei a vender infoprodutos porque as pessoas começaram a ver que eu ganhava mesmo sem estar vendendo curso, né, que tem muita gente que é preconceituosa com isso, inclusive eu era também, de tipo assim, tá vendendo um curso que ensina a vender o curso, e eu odiava isso, então foi até por isso que eu tinha parado de vender curso, porque eu tinha meio que vergonha, e curso assim, né, infoproduto, curso, e-books e etc. E aí em 2022 eu voltei a vender curso porque as pessoas me pediram, então todo mundo falava assim, nossa, como que você faz isso de conseguir publicidade? Nossa, como que você faz isso de vender como afiliado? Nossa, como que você grava vídeo? O que que você faz pra gravar? Como
que você perdeu a vergonha e tudo mais. E assim, não tem como eu contar um por um pra pessoa, tipo assim, senão o meu tempo vai, né, eu vou ficar só por isso, por conta. Então, como as pessoas que me acompanhavam começaram a pedir, eu criei de novo o meu curso e comecei a vender ele novamente. Então, desde 2022 eu vendo o meu curso de marketing digital. Hoje não é um curso de marketing digital, e sim uma escola onde você aprende todos os pilares do marketing digital, inclusive a como conseguir publicidades, como ser um assessor de influenciadores, como organizar as suas finanças. A gente tem professores convidados lá dentro, tem módulo de finanças, módulo de tudo que vocês imaginarem. Então é uma escola completa de marketing digital. Isso aconteceu só em 2022 e eu trabalho com a internet desde 2019, porque foi em 2022 que eu tive estrutura para formular realmente um produto bom. E somente no ano passado que eu consegui criar a minha escola de marketing digital, e hoje a gente tem mais de 5.000 alunos ativos. Inclusive, se você quiser conhecer o Nova Renda Digital, o link do meu WhatsApp tá aqui na descrição desse vídeo, é só me chamar por lá. Mas, voltando, como eu comecei a ganhar dinheiro com essas coisas, eu comecei desde nova, na verdade eu sempre entendi isso, que poupar era muito importante. Então, eu sempre fui investidora, no sentido assim, eu tinha minha conta poupança, guardava meu dinheirinho e tudo mais, e ao longo de 13 anos eu fui guardando, né, de 100 em 100, o mês que sobra mais guarda mais, o mês que sobra menos guarda menos, e por aí vai, e eu consegui acumular um patrimônio que hoje me gera uma renda muito interessante por mês, de renda passiva. Então eu deixo o dinheiro lá, lembrando que foram 13 anos investidos, não existe você colocar 1.000 e amanhã ser 10.000, não é assim, demora, é de pouquinho em pouquinho, no começo rende centavos, mas com o tempo, aí ele começa a render. Então hoje eu tenho fundos imobiliários, ações, investimentos fora do Brasil, renda fixa como CDBs, LCI, LCA. Eu tenho vários investimentos hoje que me trazem essa renda passiva também. Então, todo mês, se eu trabalhar ou se eu não trabalhar, cai esse dinheiro na minha conta. Hoje, tá, de novo, depois de mais de 13 anos investindo. Eu acho que isso é muito importante ressaltar. Eu tenho uma renda de mais de R$4.000 por mês só com investimentos. Mas, de novo, é variável, demora, não é do dia pra noite, não é dinheiro fácil. E eu fiz aportes todos os meses durante 13 anos. Isso é muito importante ressaltar. E eu sempre fiz muita renda extra, então eu nunca tive um único trabalho. Eu sempre fiz mais de uma renda ao mesmo tempo, porque a minha renda extra era 100% para guardar. Então, eu acho que é muito importante ressaltar isso, por isso que eu deixei a última pro melhor, o melhor pro final, porque senão tem gente que cai até em golpe, que acha que é assim, coloquei R$200 hoje, aí volta 2.000 amanhã, depois não sei o que. Isso não existe, tá? Geralmente é 1% do que você tem investido. Então, se você tem 100.000, você vai ganhar R$1.000 por mês. Aproximadamente. Tem mês que vai ganhar 900, tem mês que vai ganhar 800 e tem mês que você vai ganhar 1.200. Porque varia, é de acordo com vários fatores econômicos do país e você tem que estudar isso a fundo. Não é assim, simples assim, mas é muito possível. E eu vou te falar uma coisa que talvez vai te animar. Se você começa a juntar dinheiro do zero, você tem muita dificuldade para sair do zero. Por quê? Porque não tem nenhum dinheiro trabalhando a seu favor. Mas existe a mágica dos 10.000, que fala que basicamente o mais difícil é você chegar de 0 a R$10.000, porque depois os próximos 10.000 são praticamente inevitáveis, porque só desse dinheiro render, ele vai se transformar em mais 10.000 sozinho, sem você aportar mais nada. Só que se você aporta, então aqui, esses 10.000 tá me rendendo, que dá R$100 por mês? R$100 por mês. E eu coloco mais 100 do meu bolso, eu tenho R$200 por mês. E aí ele vai se multiplicando mais rápido ao longo do tempo. Então, quanto mais você junta, mais rápido fica. O mais difícil é o começo. Só que para você conseguir juntar dinheiro, você precisa parar de gastar tudo que você ganha em blusinha da Shein. Então, nesse vídeo aqui eu falei como eu faço para conseguir economizar e parar com compras impulsivas. Corre e assiste esse vídeo aqui depois desse. Eu te espero aqui no canal toda semana com conteúdo novo e todos os links que você precisa estão aqui na descrição desse vídeo. Te espero aqui no próximo. Tchau!